E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar em um dos maiores quebra-cabeças do mercado financeiro atual, a surpreendente separação entre o Bitcoin e a Nasdaq. É curioso, né? Porque esses dois, que andavam praticamente de mãos dadas, de repente seguiram caminhos tão diferentes. E olha, a diferença é gritante. Dá uma olhada nesses números. Enquanto as ações de tecnologia na Nasdaq estão subindo bem, com mais 17% no ano, o Bitcoin, bom, ele simplesmente despencou 26%. Isso apagou todos os ganhos que ele tinha acumulado. É uma divergência que deixou muita gente sem entender nada. Então, essa é a grande pergunta, né? A pergunta é de US$ 1 bilhão. Ou melhor, de muitos bilhões. Para entender isso, a gente vai fazer uma análise quase investigativa, seguindo as pistas para sacar o que de fato aconteceu. Bora lá. Ok, nosso primeiro passo é analisar a queda em si. A gente vai dissecar o que os dados da própria rede do Bitcoin, os dados on-chain, estão dizendo sobre essa correção. É aqui que a gente começa a encontrar as primeiras pistas do nosso mistério. 26% para baixo. É um número que, de cara, parece bem alarmante. Sabe, é o tipo de queda que vira manchete e que realmente testa a convicção de quem está no mercado. Mas a história completa, ela é um pouquinho mais complexa. E aqui vem a primeira reviravolta. Se a gente olhar o histórico, correções de 20% a 30% não são só comuns. Elas são até consideradas uma parte, digamos, saudável dos ciclos de alta do Bitcoin. É como se o mercado precisasse dar uma respirada depois de uma corrida muito forte. Para entender de verdade o que está rolando, a gente precisa olhar por baixo do capô. E é aí que entram os dados on-chain. São informações registradas direto na blockchain do Bitcoin que dão uma visão bem clara do movimento da rede. Esses três indicadores aqui são as nossas pistas mais quentes no momento. O volume líquido de vendedores mostra basicamente o quão agressiva está a venda, e ele atingiu um pico negativo, o que indica uma pressão de vendas gigantesca. Agora, o interessante é que, historicamente, picos extremos como esse costumam sinalizar que os vendedores estão chegando à exaustão. Isso sugere que um fundo de mercado pode estar se formando. Isso nos leva direto para a nossa segunda pista, a quantidade de pólvora seca disponível no mercado. O índice de força de compra em stablecoins, ou SSR, está em níveis muito baixos. E o que isso quer dizer? Quer dizer que tem uma quantidade enorme de capital parado em stablecoins. Essa é a tal pólvora seca, só esperando o momento certo para entrar e comprar Bitcoin. E aí, a gente chega neste número. Mais de 60 mil Bitcoins movidos por investidores de curto prazo, com prejuízo. Isso é um sinal clássico do que a gente chama de capitulação. É quando as mãos fracas, como dizem no mercado, desistem e vendem. E, historicamente, é nesse ponto de dor máxima que o mercado costuma encontrar um ponto de virada. Certo. A gente já viu que a queda tem características de uma correção normal e que os vendedores podem estar perto do limite. Agora, vamos para a próxima fase da investigação. Quem exatamente estava vendendo com tanta força assim? Bom, aqui está um dos grandes culpados. Em uma única semana, os novos ETFs de Bitcoin tiveram saídas líquidas de mais de US$ 1,1 bilhão. Esse tipo de movimento tira do mercado uma fonte de compra institucional gigantesca e, claro, cria uma pressão vendedora enorme. Esse gráfico mostra bem a dimensão do problema. Olha só, até o IBIT da BlackRock, que é um gigante, liderou as saídas de capital. Quando um comprador desse tamanho vira a chave e começa a registrar saídas, o impacto é sentido na hora. Aquela demanda toda que estava empurrando o mercado para cima simplesmente sumiu. O segundo grupo de vendedores foram os veteranos, os chamados OGs do Bitcoin. A gente viu recentemente um movimento de quase 4.700 Bitcoins que estavam parados há anos. Quando essas moedas antigas se movem numa alta, geralmente significa uma coisa: quem segurou por muito tempo está finalmente botando o lucro no bolso. Agora, vamos mudar um pouco o foco e analisar um caso bem interessante que está no meio desse furacão todo, a MicroStrategy. A estratégia super ousada da empresa de apostar tudo no Bitcoin está sendo testada como nunca antes. A performance da ação da MicroStrategy é um espelho da queda do Bitcoin, uma queda de mais de 60% desde o pico. Isso mostra o quão conectadas as duas coisas estão. Basicamente, o destino da empresa está completamente atrelado ao da criptomoeda. E este slide mostra o tamanho dessa aposta. A empresa tem quase 650 mil bitcoins, com um preço médio de compra que está acima do preço atual do mercado. É uma convicção gigantesca, mas que também traz um risco enorme. E é isso que está gerando todo o debate. Essa aqui é a principal crítica contra a estratégia da empresa.
Para conseguir comprar tanto Bitcoin, a MicroStrategy emite novas ações no mercado. Os críticos dizem que isso dilui o valor para os acionistas que já estão lá, ainda mais numa empresa que não gera tanto caixa assim por conta própria. E aqui está o dilema. De um lado, tem os críticos apontando para essa diluição das ações. Do outro, a gente vê gigantes institucionais como a Renaissance Technologies e o Citi continuando a comprar, apostando que a MicroStrategy é a melhor forma de se expor ao Bitcoin. É um verdadeiro cabo de guerra de narrativas. Chegamos na nossa última parte. A gente juntou todas as pistas. Agora é a hora do veredito. Por que eles se separaram? E mais importante, será que eles vão voltar a andar juntos? Bom, a nossa investigação aponta para 3 causas principais, e todas elas são bem específicas do mercado cripto. Primeiro, uma exaustão natural da compra. O mercado subiu demais, muito rápido. Segundo, aquela pressão de venda concentrada que a gente já falou. E terceiro, a desalavancagem forçada, que é quando quem opera alavancado é liquidado e forçado a vender, o que joga o preço mais para baixo ainda. A Nasdaq, por outro lado, não enfrentou essa mesma tempestade. E a conclusão dessa análise toda é até que otimista. Os indicadores on-chain sugerem que essa venda extrema está perdendo força. O cenário mais provável, então, é uma estabilização e depois uma recuperação, um retorno à média que voltaria a alinhar o Bitcoin com outros ativos de risco como a própria Nasdaq. E isso tudo deixa a gente com essa questão final para pensar. Será que a gente está vendo só um soluço temporário, uma correção normal antes da próxima grande onda de alta? Ou será que algo mudou de vez na relação entre o Bitcoin e o mercado tradicional? Bom, isso só o tempo vai dizer.